Mais uma vez agradecendo a coordenação do Propur, eu agora entro na segunda parte das minhas reminiscências cinquentenárias, afinal fazem 50 anos que o Propur foi criado, para tratar do ambiente que havia dentro da Faculdade de Arquitetura e que também foi fundamental para a criação do Propur. O Propur dava urbanismo, ensinava urbanismo no curso de graduação, e havia um curso de urbanismo que era só para arquitetos e engenheiros em tempo parcial, que era tradicional. Era um curso mais voltado um pouco às funções, havia professores formados no Uruguai que faziam bons cadastros urbanos, conheciam a prática, e ele era limitado no sentido que, face ao tsunami da explosão urbana dos anos 50, 60 e 70, ele já não atendia a isso. E o primeiro passo foi dado pelo GAPUR, Gabinete de Planejamento Urbano, que a professora Doris Miller dirigiu com muita eficiência, muita coragem, muito rigor, e que alguns professores, a Yara, por exemplo, a professora Célia também, o professor Edson Krebs, o professor Linneu, trabalharam no GAPUR. E o Propur foi um terceiro momento. O Propur foi criado a partir de uma experiência. Eu tinha sido o primeiro arquiteto brasileiro, tinha saído por conta de um inquérito político-militar que me afetava e me impedia de entrar na vida pública, e eu fui fazer o meu doutorado nos Estados Unidos. Quando eu voltei, eu consegui ser professor da arquitetura e trabalhei no grupo, e nós passamos a tentar construir um modelo, como eu já disse antes, que atendesse a demanda, as exigências, os desafios que o urbanismo gaúcho, o urbanismo brasileiro exigiam. Nessa época, o GAPUR, quando eu cheguei, o GAPUR já estava concluindo a política de desenvolvimento urbano do Estado do Rio Grande do Sul, que ele tinha contratado com a Sudesul, e o GAPUR tinha tido a competência de coordenar os institutos de economia, geografia e sociologia, estatística. Todos esses professores desses centros se juntaram ao GAPUR para produzir uma política que foi nitidamente interdisciplinar, e inclusive o professor Gervásio Neves, da geografia, aplicou os métodos de Rochefort que o IBGE aplicava e que foram aplicados na reconstrução da França depois da Segunda Grande Guerra, quando eles tiveram que reorganizar todo o seu território e reconstruir toda a sua base econômica. O Propur, então, deu continuidade a isso. E o Propur tinha algumas metas muito claras. Por exemplo, um conhecimento interdisciplinar sobre a realidade nacional. Segundo, o uso do território como um componente importante da política de desenvolvimento. Era algo que os desenvolvimentistas econômicos dessa época exigiam, solicitavam, e que não haviam ainda sido conseguida. Até hoje nós não conseguido, até hoje nós não conseguimos realmente determinar isso na questão local, regional, nacional, como é que a cidade se transforma num agente do desenvolvimento econômico, em que ela sabidamente o é. A outra coisa era entender a lógica socioeconômica, urbanística, que rege o território entre cidades, interurbano, e dentro da própria cidade. Qual é a lógica de você botar comércio aqui? Qual é a importância de ter uma segunda perimetral, uma terceira perimetral, de prever o ordenamento da cidade? A região metropolitana de Porto Alegre hoje, por falta de planejamento metropolitano, bota Minha Casa Minha Vida na região sul e bota todo o emprego na região norte. O operário que se lasque, o setor público que providencie em transporte urbano bom e barato. Então, esses eram os desafios que nós queríamos entender e que nós queríamos dar respostas científicas, respostas técnicas e respostas factíveis. Ou seja, nós queríamos entender a realidade para poder planejar o futuro, para permitir um fazejamento de planos e projetos que não fosse utópico, que fosse realista. Esse era o diferencial
de intenções que regiam o Propur. E isso orientava tanto a programação acadêmica como a sua infraestrutura. Nós tivemos uma biblioteca que foi excepcional em termos brasileiras, que depois, por motivos diferenciados, foi anexada e perdeu grande parte de seus equipamentos, foi anexada pela Faculdade da própria Arquitetura. Nós tínhamos uma inserção da teoria na prática. Nós fomos o primeiro para pós-graduação que tentou realmente criar uma nova formulação e novas metodologias, como eu já disse antes, através da multidisciplinaridade, não só dos professores, mas como dos alunos. O Propur exigia um grande rigor nos trabalhos. Cada hora de aula deveria haver um certo número dedicado à leitura, que seria cobrada nas provas, e a interdisciplinaridade dos professores também havia interdisciplinaridade dos alunos. Assim como nós tínhamos economistas ensinando economia, políticos, cientistas políticos, como Benício, que passou a ser um dos grandes mestres da UNB, Benício Schmidt, ensinando ciência política, porque o planejamento foi feito para ser usado, nível planejamento urbanístico, a ser usado como instrumento da gestão pública. Ele não é um saber acadêmico que deve ficar separado da realidade. Ele é um saber aplicado. Então, esse conhecimento prático, para chegar a um melhor entendimento desse conhecimento prático, havia professores de todas as disciplinas, assim como havia alunos de todas as origens. Nós tivemos direito, Vrana Panizzi é um exemplo, nós tivemos de sociologia, tivemos padre, tivemos vários tipos de formação profissional que queriam se inserir no conhecimento e na prática da melhoria da qualidade de vida das cidades. Isso aparece muito, se vocês pegarem esse último quadro, que são a formação profissional dos alunos, corpo discente e disciplinas, vocês vão ver que a arquitetura, assistência social, economia, engenharia, muito geógrafo, de urbanismo também havia, e até de pedagogia nós tivemos alunos que entraram e que discutiam esse elemento. Eu acho que o espírito do Propur, que melhor define, nesse quadro abaixo vocês também têm as disciplinas e os que foram debatidas nos seminários programáticos que a gente fez. Nós convidamos grandes urbanistas brasileiros para virem discutir o que é que o Propur deveria ser. Jorge Wilhelm, Adina Mera, para citar só dois, eles criaram esse corpo de saberes e ciências que estão mencionados nessa terceira transparência. Agora, o que eu acho que era mais importante em tudo isso era o espírito de inovação, de dinamismo, e, como me disse o Benício faz um mês e meio atrás, eu perguntei para ele qual era a palavra que sintetizava as lembranças dele do Propur, e o Benício me disse, olha, generosidade. Havia generosidade com tudo, com o pensamento do outro, com a maneira do outro trabalhar, generosidade na forma de ver o mundo e um grande comprometimento com a melhoria da qualidade de vida, e para isso nós, que estávamos na universidade, tínhamos um grande compromisso. Nós tínhamos que desenvolver um saber orientado para eles, um saber que fosse fasejado, que não ficasse em teorias e documentos acadêmicos e que nos permitisse chegar a isso. Foi esse espírito que levou o Propur a ter uma influência tão grande na política regional, com a política gaúcha de desenvolvimento urbano, nos procedimentos da prefeitura e também no governo do Estado. Porque dentro do Propur, o corpo docente do Propur era formado por pessoas que trabalhavam, não havia tempo integral. Isso vai ser o meu tema da próxima manifestação. O tempo integral limitou o desenvolvimento do saber das ciências aplicadas.
Então, dentro do Propur, havia, e dentro do Departamento de Urbanismo, haviam pessoas que trabalhavam em outras áreas, com as mais diferentes formações, e que faziam um caldinho, um caldeirão, uma fermentação, o molho e o cozinhamento dentro da universidade. E por isso que a universidade é tão rica. E é isso que enriquece, inclusive, as universidades americanas, em que não há um vai e vem da prática para a teoria, para a pesquisa, para o saber, para a ciência, que é aquilo que constitui a base motora da cultura, do saber científico e do desenvolvimento. Obrigado mais uma vez pela atenção e vamos para a terceira e última breve manifestação sobre endogenia e exogenia. Como é que a universidade se comunica com o mundo externo, como é que a humanidade se isola e, finalmente, aquilo que a professora Célia lançou como desafio. O que seria o Propur 2020? Se o Propur vai querer ser algo diferenciado dentre as 450 faculdades de arquitetura que o Brasil tem hoje, ou se ele vai permanecer num status quo mais confortável, desenvolvendo um conhecimento sem grandes tensões, sem grandes pretensões. Obrigado e até a próxima.